Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou a Elaine, sou psicóloga. Estou aqui hoje para o 27º bate-papo sobre o assunto autismo e parentalidade. Uma série para lá de especial. Quase fechamos 30 lives sobre esse assunto. Boa noite, Roberta, seja bem-vinda. E hoje vai ser com a querida Daniele Mufato, mais conhecida como Dani. Ela já chegou aqui, eu vou chamá-la. Continuo gripada, com tosse. Vamos lá. Super calor em Curitiba hoje, né, Roberta? 30 graus de tarde. Muito quente. Olá, Boa noite. boa noite. Tudo bem, Tudo bem? querida? Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. Que bom, seja muito bem-vinda, viu, Dani? Gratidão desde já por você ter aceito esse convite. Eu sei que a rotina é pesada, sei que você precisou abrir uma brechinha aí para estar aqui contribuindo com esse projeto. Eu estava falando aqui, nós estamos na 27ª live sobre o assunto autismo e parentalidade, e é um assunto extremamente importante da gente trazer à tona nas redes sociais para que a gente consiga expandir e comunicar mais pessoas de cada vez, né? Então eu estou muito Isso. grata com essa, na verdade a pandemia muita coisa ruim nos trouxe, mas também nos trouxe essa possibilidade de fazer esse trabalho online e tantas pessoas que eu conheci que eu sou uma privilegiada, de verdade. Sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, a live vai ficar gravada depois. Compartilhem, mandem perguntas. E como eu estava dizendo, hoje a gente vai conversar com a Daniele Mufato, mais conhecida aí como Dani, né? Muito É. querida no meio desse grupo de pessoas e acredito que seja muito querida aí na sua vivência, no seu dia a dia. E a Dani está aqui para contribuir conosco sobre essa vivência do diagnóstico do autismo, né? Ela tem uma criança com autismo e ela vai nos contar um pouquinho melhor como é que se deu esse processo. Mas antes, Dani, se apresente, conte para nós as páginas que você administra, fale para nós um pouco o nome e a idade dos seus filhos aí para as pessoas compreenderem. Eu achei o máximo, bem peculiar. E vamos começar, porque uma hora passa Completamente muito atípico, rápido, né? é verdade. A gente é uma família completamente atípica, né? Muito atípica. Meu nome é Daniele, né? Hoje estou como presidente da Aspas, eu sou uma das fundadoras da Aspas, que é a Associação de Pais de Autistas de São João del Rei, né? Interior de Minas Gerais. Com a chegada do Bruno, a associação está mudando de nome, né? Nós vamos ser uma associação pró-autistas. Que legal. E eu sou mãe de 3 crianças, né? O meu marido atual tem uma filha que mora com a gente. Eu tinha o Pedro e hoje nós temos a Helena. Então, nós temos 3 filhos hoje. A Maria e o Pedro têm 14 anos e a Helena tem 7. Pedro é essa criatura aqui, bonita, que está aqui do meu lado. Oi, Pedro, Pedro é um querido. menino autista. Ele tá aqui. Ele não está escutando, estou de fone. Eu estou de fone, ele não está escutando, só está te vendo. Tá bom. Mas que trouxe muitos desafios para a minha vida, né? Mudou os rumos, mudou os planos, né? Mas a gente está aí, eu sou muito grata por tê-lo na minha vida, porque foi ele quem deu o laço final até no meu processo profissional mesmo. Uhum. Sim, ele que fez a junção de tudo, né? Na verdade, eu sempre falei que eu não queria ir. A minha família é uma família de professoras, Ah, né? E eu sempre disse que eu não queria, era uma área que eu não queria. E à medida que o Pedro foi crescendo, eu vou contar depois um pouquinho, né, a história da minha vida, mas à medida que ele foi crescendo, eu fui vendo a importância. ai, que amor. Agora a mamãe está conversando, tá bom?
eu fui vendo a necessidade e a importância da educação, principalmente da educação inclusiva. E aí eu fui arrastada para a educação de novo. Ah, então Não tinha hoje, muito jeito de fugir. então você atua como professora, então. Na verdade, eu resolvi. Quando a associação, né, se fundou, a gente não tinha quem falasse de autismo. Então, eu comecei a estudar muito, porque até então eu só era a mãe que levava para as terapias. E eu tinha instrução dos terapeutas, né? Mas eu nunca tinha estudado o autismo, nunca tinha me aprofundado. Até porque Uhum. acho que isso doía muito em mim, sabe? Né? Eu acho que o que eles chamam de luto, né? Isso permaneceu por mim por muito tempo, mas como eu sou uma pessoa muito ativa e muito agitada, não dava para eu perceber que era isso. E aí um dia, conversando com um outro pai sobre, né, a associação, o quanto eu me sentia útil e viva ali dentro daquele espaço, eu conversando com ele, falei que eu não entendia porque que só agora tinha me despertado isso, porque a associação tem só 2 anos, né? E aí ele virou para mim e falou assim, porque foi agora que você aceitou. Aí tudo fez sentido para mim, sabe? Tudo fez sentido. Mas na verdade, eu faço faculdade ainda de educação inclusiva, né? Eu comecei a fazer educação, desculpa, o nome da graduação é educação especial, que chama, né? Mas eu quero trabalhar com a educação inclusiva e, assim, o meu objetivo é a psicopedagogia mesmo, é o que eu quero. É onde eu acredito que a gente pode contribuir muito com a educação inclusiva. Sim. É isso. Ou seja, muito antes de você ser mãe e até se casar, você já tinha na veia aí a questão toda de fazer o que você está fazendo hoje, né? É como você falou, já É, estava na família isso. Você já na sabia, porque verdade, essa é a primeira pergunta, né? Me conte um pouco o que que você fazia antes da maternidade, porque, né, você não é só mãe, eu você é me mulher, casei. você é É, amiga, você enfim, cunhada, enfim, tem todos os papéis da uhum, sociedade aí. E antes da uhum. maternidade, você foi mãe com quantos anos? Eu fui mãe aos 25. Eu me casei com 23. 23. Sim, sim. Bem na 23. época de E eu faculdade, fazia né? faculdade de Direito. Eu fazia Olha faculdade de Direito. só, que Eu fiz até o legal. 8º período da faculdade de Direito. E aí ficaram faltando. Eu ganhei o Pedro em junho, então eu terminei aquele período e eu voltaria 6 meses depois, né? Não. Mas aí coincidiu com o primeiro diagnóstico do Pedro, que foi um tipo de epilepsia infantil grave, né, da primeira infância. E aí eu não voltei mais, e esse sonho ficou interrompido. Eu não consegui terminar. O Pedro tinha muitas crises quando eu saía. Eu só vinha sair mesmo para poder fazer as minhas coisas, para poder respirar quando a associação se fundou, porque eu precisava sair para poder dar as palestras. E aí eu não tinha outra opção. E aí eu falei, agora ou nunca, ou vai dar certo ou vai dar errado. Eu não tenho outra Uhum, opção. E uhum. aí eu conversei com ele, expliquei para ele, Pedro, a mamãe vai trabalhar, né? E aí comecei a sair. E à medida que eu fui saindo, hoje ele consegue ficar aqui em casa, eu consigo sair, mas eu não conseguia ir aqui no portão sozinha. Foi um Sim. período muito difícil. Ele era um menino que ficava muito agarrado comigo. Ele, ele, ele era muito apegado, ele é muito apegado a mim ainda, né? Mas era muito, sabe? E eu não podia sair. Quando eu saía para ir, eu tentei 2 vezes voltar para a faculdade. Quando eu ia para a faculdade, eu chegava, minha casa estava aos berros e eu falei, meu Deus, como é que não dá, né? Não dá para ser assim. E aí eu desisti e isso me trouxe consequências, sabe, Elaine? Eu tenho vários problemas com a disfunção executiva, com conseguir me organizar e falar, Dani, dá para fazer, vamos lá, você consegue. Eu preciso fazer terapia constantemente para eu entender que eu posso ser mãe, que eu posso ser mulher, que eu posso ser profissional, mas sem dúvida nenhuma, Pedro, a mamãe agora está ocupada, tá bom? Mas sem dúvida nenhuma,
a Aspas foi quem me tirou dessa zona de conforto, daquele lugar ali de ser só a mãe do Pedro. Sim. E aproveitando esse gancho, então você já pode começar a nos contar como foi esse processo do diagnóstico do Pedro, alguns anos Sim. atrás já, né? O primeiro diagnóstico do Pedro foi o de síndrome de West, né? É um tipo de epilepsia infantil grave da primeira infância. Ele tinha só 5 para 6 meses. E quando eu levei ele ao pediatra, eu comentei com ele que em alguns momentos, no despertar, ou no estado de sonolência, né, geralmente no estado de sonolência, eu percebia que os traços do Pedro não eram vivos, sabe? Não tinha vida. Só um minutinho, Elaine. Pedro, eu te disse que está sem bateria, precisa carregar. Põe para carregar. Isso. Então põe lá no carregador. Desculpa. Imagina, fica à É, vontade, quantas vezes precisar interromper, pode interromper. eu me perdi. Você estava falando das possibilidades lá atrás da síndrome de West. Ah, sim. E aí eu fui até o pediatra, né? Conversei com ele, falei que em alguns estados de sonolência eu percebia que o Pedro estava com a feição um pouco perdida, sabe? E aí ele virou para mim e falou assim, estragou. Aí ele pegou para mim e falou assim, Dani, o Pedro tem todo o desenvolvimento de uma criança. Celular Samsung. Tá bom, filho, tem que esperar um pouco para carregar. Depois. Depois vai estar carregado e você vai poder usar, tá? Você pode pegar o seu tablet, tá lá. E aí ele falou, não, o Pedro tem... Pedro, agora deu, tá bom? Tá bom? A mamãe tá... Olha aqui, ó, a mamãe tá ao vivo, ó. Tá ao vivo, depois. Depois a mamãe conversa com você. Conversa com você, telefone, celular lá na oficina. Isso. Desculpa. Imagina, não tem problema. E aí o médico falou pra mim, não, ele tem todos os marcos do desenvolvimento infantil, ele é uma criança, né, super saudável, mas se você tá na dúvida, e esse mais salvou a vida do Pedro. Se você tem dúvida, né, se isso está te incomodando, vamos procurar ajuda, então, de um oftalmologista. Uhum. E aí ele encaminhou o Pedro pro oftalmologista, e a segunda sorte do Pedro era que esse oftalmologista era especialista em neurologia. E aí ele, dentro do consultório, o Pedro fez uma convulsão completa, fez todos os exames, né, não deu nada, e aí no último exame, ele jogou um feixe de luz nos olhos do Pedro e o Pedro fez uma convulsão completa de síndrome de West, a característica, né, de como se estivesse abraçando uma bola. E aí ele virou para mim e falou assim, olha, eu já sei até o que o Pedro tem, eu só não posso fechar o laudo dele, mas corre porque ele precisa de intervenção rápida, muito rápida. E aí, assim, né, a gente morava em Teresópolis, era final de ano, foi um processo bem difícil, porque eu não consegui exame, enfim, nós conseguimos o exame, né, tem sempre um universo ali dando um jeitinho pra gente, nós conseguimos o exame, eu morava em Teresópolis, voltei do Rio com o exame já, com o resultado, eu filmava o que o Pedro fazia, os momentos que eu achava que os traços estavam, né, diferentes e tal. E aí, a neuropediatra dele, que é a neuropediatra dele até hoje, há 15 anos já, ela virou para mim e falou assim, você adiantou 90% do diagnóstico, né? Eu só precisava do exame para confirmar, e aí fechou o diagnóstico. Então, o Pedro foi acompanhado por uma neuropediatra desde muito bebê, né? E ela sempre me sinalizava. Eu sou muito de conversar, eu gosto de entender o que está acontecendo, sabe? No processo do meu câncer foi a mesma coisa. Eu gosto de entender o que está acontecendo para eu não ficar perdida. Se eu não souber, eu fico muito perdida. E aí ela sempre me explicou, e ela falava assim para mim, olha, o Pedro apresenta características, né, do autismo. A gente vai observando ele, e aí quando ele entrou na escolinha com 1 ano e meio, aí foi muito visível para mim. Primeiro porque ele tinha muita dificuldade motora, né, que estava ligada à questão das convulsões que ele tinha tido, que tinha acontecido, né, no cérebro, eram na área da comunicação, a convulsão. Então, assim, tudo estava muito ligado. Mas as características começaram a aparecer,
ele não tinha, assim, apego, você via que ele não tinha essa questão do apego, ele ia com qualquer pessoa, né? Então, essas coisas começaram a aparecer com muita intensidade, sabe? Uhum. E aí eu comecei a observar alguns comportamentos que ele tinha quando era bebê e que não tinha mais. Então ele não fazia o jogo simbólico, sabe? Ele não brincava, ele não interagia comigo. Era um bebê muito dócil, muito tranquilo, mas eu via que era aquele bebezinho que passava. Porque, na verdade, quando dá trabalho, né, você grita, fala, opa, o menino não dorme, o menino não come. O Pedro não. Ele dormia bem, ele comia bem, mas ele era uma criança muito quieta. Muito quieta. E aí, quando foi 1 ano e meio, ela falou, ó, eu não tenho dúvida mais. O autismo está aí, né? E hoje a ciência explica que, né, o gatilho para o autismo, né, ter desencadeado geneticamente foram as convulsões que ele teve, né, no quadro epilético. Que hoje vocês conseguiram cessar essas... Curado. Que Curado. beleza. Não tem nunca mais ele teve convulsão. Nossa, Nunca que mais. bênção, que bênção. E ele Nunca faz uso mais de quais mesmo. medicamentos? Ou hoje ele não precisa de medicamentos? Hoje ele não Ai, faz, que né? Agora bênção. não faz. Ele desmamou da medicação. E aí foi uma fase difícil da Sim. infância, porque acaba que o Depaquene, né? Que eram esses remédios, eles mexem um pouco, seguram um pouco o comportamento, né? E aí, quando fez o desmame da medicação, ele me deu um pouco de trabalho, mas a gente conseguiu, né, ir organizando. Depois ele fez uso da risperidona, mas eu via, assim, sabe, ele passar mal. E eu falei pra ela, e eu tive muito essa sorte. Ela sempre me escutou muito. E aí eu falava pra ela assim, doutora Andréia, meu filho vai morrer pela boca, porque ele come sem parar. Era um negócio compulsivo, sabe? Porque ele come muito bem. Mas era um negócio que você via, ele tinha acabado de comer, ele comia 5 bananas, sabe? Era desesperador. E aí até agora, ele foi na consulta recente com ela e a gente estava conversando, porque ele tem tido algumas crises mais intensas, né, nos últimos meses, assim. E aí ela falou, Dani, ele é um adolescente. Só que ele tem um porém, ele entra em crise, né? Então, o comportamento vai ser um comportamento de adolescente, explosivo, Sim, né? sim. Ela falou, vamos tentar levar isso sem medicar. Eu não quero medicar ele na adolescência. Ela falou, eu não quero. Que Então, assim, bênção ela essa me médica, escuta hein? muito. Nossa! Eu realmente fui muito abençoada, porque ela me escuta. E assim, hoje aqui, né, nossa realidade, eu não troquei de médico, mesmo vindo morar no interior de Minas, né, ela continua atendendo ele, mas uma das coisas que eu sempre falo com as famílias aqui é que eu vejo essa instabilidade, sabe, deles ficarem trocando de médico, de não ter uma referência, né, dos médicos, dos pediatras, principalmente não escutarem as mães, sabe? Então, eu realmente sou muito grata a tudo que ela fez pelo Pedro, fez pela família. Muitas vezes ela me acolheu muito. Que bárbaro isso. E ela mora em Teresópolis. No Rio de Janeiro. Ela mora em Teresópolis e atende, tanto em Eu vou querer Teresópolis o quanto nome no dessa Rio. médica, hein? Pode deixar. Pode Porque deixar. essa semana ainda, né, a gente teve o desprazer de ter que ouvir numa live uma pessoa já super mexida, envolvida, ter que falar de maus profissionais, de pessoas que não fazem com boa vontade. Você pode não saber de tudo, mas tenha boa vontade de modificar aquilo de alguma forma, né? Porque às vezes Pois você... é. Nossa, é tão simples, na verdade, se você não sabe, ouve. Depois vai perguntando. Hoje a rede de apoio aí é a nível mundial. A gente pode falar com quem a gente quiser, num toque. Exatamente. Eu gosto muito quando um profissional vira para mim, porque, igual eu tô te falando, como eu sou muito questionadora, né? Às vezes, igual a fono do meu filho tá com ele há muitos anos, e aí, às vezes, eu levava uma demanda para ela falava aquilo para mim, aí eu falava, opa, ela sabe, ela conhece meu filho, ela tá entendendo o que eu tô falando, não tô falando sozinha, e às vezes ela falava, não, Dani, mas pensa por esse lado, sabe? Então, assim,
essa troca com o profissional, ela garante que aquela criança tenha segurança tanto no ambiente terapêutico quanto dentro da própria casa. Porque se eu entendo o que a profissional está falando, né, eu consigo aplicar isso dentro né, do nosso dia a dia. Então, assim, tem muitas coisas que eu sempre trago e eu sempre mostro, porque às vezes a família não concorda, me doeu muito. E é uma coisa que dói muito nas famílias, o uso da medicação. Então, assim, mas tem que saber medir. A gente vê hoje menininhos saindo do consultório, bebê ainda, com diagnóstico de autismo, com remédio, sabe? Muito É muito triste, dolorido. muito triste. É muito dolorido. É da gente perder Então, o assim, sono, né? é da gente perder o A sono. gente perder o Hoje eu sono. recebi eu estava conversando com uma mãe, ajudando ela a fazer o cadastro da associação, e aí lá tem uma parte onde a gente pergunta se faz uso de medicação. Quando ela me mandou a receita, eu não acreditei. Falei, meu Deus, sabe? Como é que é o organismo desse menino? Quem Sabe? é Então, ele, assim, né? a gente sabe quem é, onde é que tá. Uma das coisas de quando tirou a risperidona do Pedro, e eu sempre conto isso, a risperidona segurou muito o comportamento dele, muito. E ele estava numa fase muito agressiva, eu estava grávida para ganhar a Helena, foi uma fase muito difícil da nossa vida, sabe? Mas quando tirou o remédio dele, Elaine, eu vi o meu filho. Ele voltou a sorrir, eu vi o semblante dele. Ele teve muitas crises sensoriais, muitas. Ele pingava suor. Você via que ele estava em crise, sabe? Mas aí nós entramos com a TO e é isso que eu trago para as nossas famílias, que antes de entrar com a medicação, você tem que tentar todas as alternativas. Mas aí, por outro lado, também a gente sabe que eles não têm atendimento direito, não tem Cansa também, profissional. né? Cansa, a gente entende o É quanto é cansativo. exaustivo. É exaustivo. Então, assim, Exaustivo. a gente vai tentando fazer um pouquinho de diferença, né? Instruindo as famílias, conversando com profissionais, buscando profissionais que queiram entender de autismo, porque se não entende de autismo, não adianta falar que trabalha com autismo, porque não trabalha, não faz um bom trabalho, né? E aí dá algum problema comportamental, o povo fica enlouquecido. Então muito difícil. Mas a tua E eu sinto orientação, na pele, né? Então, sim, sim. A tua orientação sobre a integração sensorial é isso, né? Porque se num momento desse de desmame a família pode investir ali em todo dia IS, todo dia integração sensorial, porque essas crises são sensoriais, né? Então isso muda totalmente o sujeito, né? A integração sensorial, ela exatamente. é o que há de melhor e mais moderno e mais eficaz para o tratamento de vários transtornos, né? Hoje a gente a integração sensorial atua com depressão, com pânico, enfim, ansiedade, todo tipo de transtorno, de distúrbio, a integração sensorial ela pode agir ali, ajudando muito aquele indivíduo a se reorganizar, né? A se conhecer principalmente, né? Você estava falando. Entender o que está acontecendo com o corpo, né? Exato, reconhecer essas sensações, né? Porque o reconhecer é muito difícil em algumas fases da vida da pessoa com autismo. A partir do momento que ela reconhece, ela consegue dominar um pouco mais. Mas é óbvio, com muita terapia, né? Até tem uma pergunta bem oportuna agora para esse momento, de uma pessoa aqui, eu não da Braga. Eu não da Braga. Aí, Dani, conta pra gente por que as terapias que o Pedro fez foram tão importantes. Quais ele faz? E quais ele já fez? Assim, quais foram as tuas buscas, as tuas tentativas? O Pedro já, né, ele já tá numa idade que você já experimentou muita coisa aí, né? Você já viveu muita coisa. Como o Pedro tem intervenção, né? Ele teve intervenção precoce desde de muito bebê, talvez, e aí fica um alerta, né? Ele foi encaminhado para fonoaudióloga muito bebezinho, muito pequenininho, porque as convulsões eram na área da comunicação, né? Enfim. E essa profissional que pegou o Pedro, né?
ela era uma profissional da área da linguagem, da educação, sabe? Mas mais voltada para isso do que dos transtornos de linguagem, do que, né, voltada para o autismo, enfim. E aí ela dispensou o Pedro do ambiente terapêutico porque ele era muito bebê. E na época, para mim, tudo bem. Mas eu era uma mãe de 25 anos, né? Com um bebê estimulando, sim, conversando, brincando, mas que eu não tinha o olhar que eu tenho hoje, né? Não tinha a experiência que eu tenho hoje. Então, ela tirou o Pedro do ambiente terapêutico, e aí ele só voltou para o ambiente terapêutico quando eu vi realmente que a fala não vinha. Então, o Pedro começou a falar com uns 6 para 7 anos, mesmo assim ele me chamava de Oi. E aí, assim, ele começou a fazer o atendimento quando a gente foi para o Rio, aí ele já estava com quase 3 anos, quer dizer, ele perdeu uns 2 anos de estimulação que poderiam ter sido bem, né, bem valiosos, assim, para ele. Mas, né, aconteceu, enfim, não me perdoo por isso, mas, né, não tinha outra situação. E aí, também começou o atendimento psicológico na época, eu tive muita instrução, né, pequenininho, ela fazia as intervenções com ele, e uma das coisas que eu também vejo como muito valioso, que não é terapêutico, mas que acabou sendo, foi porque o Pedro teve acesso a uma escola montessoriana no Rio. Ai, até Então, fiquei arrepiada agora, porque é tudo de as bom, né? vivências da prática, do concreto, ele Perfeito. teve. Ele teve acesso àquilo. Então, lá eles varriam, eles lavavam o prato, comia com prato de louça, com talher, Sim, né? Então, essa vivência, provavelmente eu, mãe, não teria dado. sim. Eu não teria dado. Então, assim, ele teve essa vivência dentro do ambiente escolar. E aí, assim, eu vejo uma relevância muito grande nisso tudo que ele viveu, né? E aí, quando a gente veio para Minas de novo, ele teve algumas experiências muito desagradáveis aqui, né? Com educação especial, com educação inclusiva também. No ambiente terapêutico, ele chegou num ponto que ele tinha muitas crises, muitas crises. Ele estava muito agressivo. E aí eu procurei, foi aí que me encaminharam para uma terapia cognitiva comportamental. E foi o que, assim, salvou minha casa. Organizou a nossa vida, organizou Pedro. Ele começou a entender como as coisas funcionavam. E foi isso que, na nossa casa, na nossa família, funcionou. Ele está lá até hoje, né? Hoje ele faz outras atividades, ele faz atividades, né, de vida prática, mas foi o que organizou a nossa casa e a nossa vida, porque ele tem a fala, né, mas ele no diálogo. A gente não consegue fazer um diálogo com o Pedro. Então, normalmente eu falo, ele repete, ele usa decolalia, mas as informações estão sempre ali. Então, foi na terapia cognitivo-comportamental e na integração sensorial, fono, né, ou agora atividade física também, que o Pedro foi se encontrando e se achando enquanto pessoa. Olha, Montessori fez por ele, É, né? Com certeza, mas fez tudo, tudo que terapia, muitas terapias não fazem. nenhuma. Mas muitas terapias não fazem, né? Que você vai a partir daquele desejo, você segue a liderança, você valida o outro, né? Para Uhum, ter um engajamento, você precisa seguir a liderança antes, há todo um trabalho antes para aquele sujeito te olhar, te perceber, querer engajar com uhum. você, fazer vínculo, ter né? essa relação de dupla, fazer essa conversa bidirecional. Então, assim, que legal saber sobre essa É, questão montessoriana, porque eu sou Sim, muito a pra favor disso internet. e falo muito, mas já ouvi muitas negativas sobre, Internet. principalmente de uhum. pais de crianças autistas, Mamãe, tá porque sem em algum internet. Só um momento minutinho, Pedro. Tá sem a internet nesse perspectiva telefone. deles foi que as crianças ficavam um pouco Conexão. soltas demais, né? E com É, certeza não é para todos, mas para uhum. muitos funciona muito bem, né?
E era uma coisa assim, na época do Pedro, a gente não tinha direito a professor apoio, e nem Uhum. lá não tinha essa modalidade também. E aí eu tive problema com professora na escola montessoriana, onde ele ficava muito solto, realmente. E aí eu comecei a sinalizar para a escola: não, 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 troca Ainda de tem. professora, troca de turma, Ainda porque tem eu na tenho internet. isso, sabe? Eu fico em Perfeito. cima. Se não tá dando certo, vamos ver o que que a gente vai mudar, vamos procurar outra coisa. Aí elas falaram assim pra mim: ele não posso colocar ele na Mãe. outra turma, porque no segundo andar tem escada. E aí eu peguei e falei assim: pode colocar ele lá que ele vai descer de bumbum, não tem problema. Ele vai descer, ele não vai cair. E aí elas não tiveram alternativa, mas vai tudo desse vínculo que eu tenho com ele, de saber do que ele, né, do que ele dá conta, do que ele não dá conta, do que ele é capaz, ensinar, né? Eu ensinei ele a Ainda descer tem. as escadas. Pede pro André para te ajudar, querido. Eu falei com ele, É. eu ensinava ele as coisas que eu via que ele tinha mais dificuldade, às vezes com muita dificuldade, né? Mas a gente foi traçando o nosso caminho. Muito bacana. Voltando um pouquinho na nossa conversa lá atrás, então, aí ele conseguiu, vocês conseguiram o diagnóstico, que né, são 14 anos, vamos pensar que 14 anos atrás, um diagnóstico antes de um ano e meio, dois, né, era bem difícil, era quase raro, não existia intervenção precoce, ninguém se falava disso ainda, né? Uhum, Então, uhum. realmente se desbravou aí. Mas nesse momento que veio tudo isso, como é que ficou o estresse aí, né? Como é que ficou a sua vida pessoal? Como é que foi? Isso é importante para os pais entenderem que é uma fase, né? Uhum. Então, como é que ficou o nível de estresse, querida? Muito alto. Muito. Eu me sentia frustrada, eu me sentia incapaz, eu achava que a minha vida, eu não ia poder ser mãe, ser mulher, né? Eu não ia poder me casar de novo, porque nesse processo ainda sofri uma separação, né? Ainda teve uma separação. Eu estava sozinha no Rio de Janeiro com o Pedro, não tinha ninguém lá. Então, assim, eu passei muita dificuldade lá. O custo de vida era muito alto, eu não trabalhava. Então, assim, eu tinha uma empresa com meu ex-marido, mas ele fez uma proposta para mim que para mim entrou como um desafio, tipo, você não vai dar conta, e eu absorvi isso. Então, assim, eu tive muitas coisas que ficaram, sabe? Mexeram comigo enquanto mulher, mexeu enquanto profissional, e eu achava que eu não dava conta mesmo de resolver mais nada na minha vida, sabe? E aí eu comecei a perceber através de algumas coisas, eu me casei de novo, né? O André veio para Minas comigo, eu vim primeiro, depois ele veio, ele é do Rio também. Então, assim, à medida que as coisas foram acontecendo, o Pedro foi crescendo, foi tirando aquele, aquela, aquela, aquele Uhum. peso do diagnóstico. A gente fica carregando um peso e que hoje, né, eu teria vivido muitas coisas de outra forma. E uma das coisas assim que mais marcou a nossa vida foi quando o André chegou com a Maria da idade do Pedro. E aí eu me lembro que ele segurava a minha mão, olhava para mim e falava assim: Dani, solta ele, deixa ele correr. E a Maria subia nas camas, a gente passeava muito, a gente gosta muito de coisa de Leroy Merlin, essas casas onde tem toque-toque, essas coisas, né? E a gente ia passear às vezes com os meninos lá e ele falava: solta o Pedro, deixa ele ser criança, Sim. deixa ele correr, subir na cama pra gente xingar ele, mas deixa ele ter essas vivências. E aí eu comecei a ter a oportunidade de ver o meu filho, a ter a oportunidade de ver a Maria se desenvolvendo. Mas assim, todos nós temos muitas, muitas feridas dessa etapa da vida. Muitas. Os filhos ficam muito sofridos, né? Os irmãos, eles sofrem muito, eles precisam de muito apoio também, porque acabam carregando um peso que não é deles, Sim. sabe? Então, assim, é um processo muito difícil, mas é um processo possível.
E muitas vezes o que a gente faz enquanto família é se boicotar, a gente se boicota o tempo inteiro. Então, eu não podia sair porque o Pedro ia chorar, eu não podia ir tomar uma cerveja com umas amigas porque o Pedro ia ficar mal em casa, né? Eu achava que ninguém podia cuidar do Pedro. Lógico, tem os problemas, né? Tem os cuidados que precisam ser maiores, principalmente quando é uma criança que não verbaliza, que não vai conseguir te contar se aconteceu alguma coisa. Tudo isso é agravante? É, né? Mas a gente, à medida que as coisas vão acontecendo e quando a gente começa a escutar outros pais, que foi, assim, fundamental no meu processo, quando eu comecei a entender, porque até então era só eu era mãe de autista e eu só tinha o Pedro. Eu não conhecia nenhum autista. O Pedro foi o primeiro autista de todas as escolas onde ele passou. Eu tive que brigar com todo mundo para poder botar meu filho na escola, sabe? Então, assim, eu não tinha outra referência. Era eu. Era só eu. Então aquela dor era só minha. E hoje nós temos aí 160 famílias, né, aqui junto com a gente. E eu tento levar um pouquinho, né, buscar da história delas e levar um pouquinho para mim, para elas, né? E eu tenho uma amiga, é a outra Fernanda, que trabalhou aqui na associação com a gente, mãe de um autista também, e ela falava uma coisa muito, muito legal. Ela falou: Dani, quando a gente fundou a associação, se uma mãe chorar amanhã menos que nós já conseguimos o nosso objetivo. Chorar um pouquinho menos do que nós. Então, é isso. O Bruno brinca que a gente é uma vila, e é bem isso mesmo. A gente precisa ser uma vila. Exatamente. Porque realmente, né, as pesquisas mostram quão o estresse aumenta, né, comparado a soldados de guerra. Então, imaginem, vocês que não são pais de pessoas autistas, o quanto isso realmente pode ser doído e dolorido. E o quanto as É famílias muito se doído. culpam, né? É muita culpa, realmente. A gente recebe as famílias É, cheias de culpa. E ninguém tem é. culpa, né? Às vezes, se você falar isso para alguém, você já está tirando ali um elefante, um peso enorme das costas da pessoa. Então, como é que um profissional às vezes ouve algo assim e não consegue, no mínimo, dizer: olha, eu te Acolher. entendo, né? Uhum, Eu tô te ouvindo, enfim, é muito triste. É que eu tô com isso na cabeça desde o áudio dela, sabe? Eu falei: gente, uhum. isso é muito triste, isso é muito doído. A gente tem uma psicóloga na Aspas, a Michele, ela me fez pensar, chegou muita gente nova na Aspas, né? E cada um traz ali a sua história, a sua bagagem, e ela me faz refletir sobre muitas coisas. E eu estava um pouco frustrada, porque a associação é muito jovem ainda, a gente não tem verba, então a gente não consegue efetivamente dar tratamento para os meninos, né? E eu estava sempre ali focada naquilo, que a gente tinha que dar tratamento, que não sei o quê. Ela falou assim: você já parou para pensar que vocês já modificaram a história dessa, né, da cidade, dessas famílias? Quando vocês recebem aqui, então às vezes os pais chegam lá, Elaine, eles só falam. Aí que saem de lá gratos, sabe? Nossa, ainda bem que eu encontrei vocês. E aí eu fico assim: mas a gente não fez nada. Aí ela olha: sim, nós fizemos muito, nós escutamos, nós direcionamos, porque aí nós temos toda a parte de instrução jurídica, dos direitos, né? Tudo isso a gente faz na associação. Tem 2 psicólogas lá voluntárias que fazem atendimento desses pais quando eles precisam. As 2 universidades atendem os nossos pais. Os primeiros projetos que saíram da universidade foi atendimento aos pais. Então, assim, a gente faz muito. É porque eu fico me cobrando também, né? Não, né, a gente tem que fazer, a gente tem que produzir, a gente tem que dar tratamento. Mas a gente vai chegar lá. Eu tenho certeza que a gente vai chegar lá. Até colocando mais palavras ali, é um tratamento que vocês fazem efetivamente, porque sabe quantas famílias a gente recebe que estão em busca de uma indicação certa há anos, Uhum, né? Há uhum, 23 anos, né? Uma uhum. indicação certa, adequada, você muda a vida da pessoa para sempre. Da pessoa. É Então, verdade. esse é o valor, né? Isso é o trabalho propriamente dito. Então, o que vocês Uhum, fazem é fantástico, né? Não parem é. jamais. E eu tenho certeza que daqui 2 anos você vai olhar para trás e falar: nossa, o quanto isso está grande, né? E agora? É. E cada vez mais, porque
somos, agora de cabeça, eu não vou saber, mas é muita gente com diagnóstico, né? São muitas pessoas, outras tantas que ainda não tiveram, e que esses momentos Uhum. online estão dando oportunidade para as fichas De se caírem. descobrir. Quantas pessoas falam, Uhum. nossa, eu me identifiquei totalmente. Vamos buscar então, Uhum. vamos ver, vamos fazer, né? Vamos pesquisar, Exatamente. porque é o que a Exatamente. gente pode fazer no macro, né? Já que não estamos lá diretamente aonde as pessoas estão e para fazer as leis, fazer valer e não fazem. Então a gente É, faz aqui, né? essa semana eu já comprei briga por aqui. Essa Então, semana ontem eu estava muito brava. pode Ontem eu fiquei contar se você muito quiser, porque é uma brava. experiência importante. Na verdade, eu vou me enfiando, né, nos conselhos do município para ter voz e para a associação aparecer mesmo, né? As pessoas estão ainda muito vinculadas às APAES, né? Então, nós temos hoje uma associação de surdos, nós temos hoje a associação de autistas, né? Então, eu faço esse movimento de levar o nome mesmo da associação, brigar por questões de políticas públicas direcionadas para o autismo. Então, eu vou me enfiando nos conselhos do município, e aí eu já tinha feito uma solicitação na última reunião pedindo, né, o município para dar um retorno com relação às professoras de apoio, porque os meninos estão desde o início do ano sem, sabe? Eu já tinha feito a denúncia no Ministério Público, que não me respondeu desde maio. Hoje fiz a denúncia de novo. E aí chegou ontem, mandaram um ofício, fizeram um ofício, assim, completamente descabido, sabe? Aí eu fiquei muito brava. Eu falei, vocês estão brincando com coisa séria, vocês estão brincando com a vida das pessoas. São crianças de 4 e 5 anos de idade, sabe? Uhum. Aí algumas alegações chegaram no sentido de que, é porque ensino remoto não tem coisa. Tem criança surda fazendo aula online, por favor. Tem que ter intérprete, né? Os meninos precisam de material adaptado. Gente, pelo amor de Deus, não, isso não justifica, né? Tem meninos que precisam desse atendimento muito. Tem meninos que precisam menos, mas tem gente que precisa muito desse trabalho. E Uhum. aí eu fiquei muito brava ontem. Eu Uhum. fiquei muito brava, gravei o vídeo, saí compartilhando, mas espero, né? Eu arrumei o ofício, encaminhou o ofício da forma correta, né? E dentro das leis pertinentes, enfim. E aí vamos ver se até segunda-feira a gente tem uma resposta, que é a reunião do conselho de novo, e tentar buscar né, Pedro? Tá bom. Lindo, o Pedro tá com Tá saudade da bom. mãe. Daqui a pouco você coisa, tá? Ângela Hoje ele tá. colocou um recadinho aqui. As crises são também alimentação, comer demais, pressão baixa, falta de ar e taquicardia. Essa semana teve 2 na escola. Puxa, Ângela, sinto muito. É muita coisa, né? É, Remédio tem dia que é muito mascara, difícil. remédio ajuda por um lado Uhum, e atrapalha para o outro. É claro é. que, assim, tanto eu quanto... Ai, desculpa, você me deu eu tô muito gripada. Tanto eu quanto a Dani, a gente sabe que existem casos específicos que por algum momento vai precisar da medicação, né? A gente Uhum, não é uhum. inocente a ponto de achar que nunca vai Vai usar. conseguir sem. Uhum, Mas hoje a gente tem coisas muito modernas, né, para tratar uhum, epilepsia e tantas outras coisas, tantos outros transtornos, tantas outras questões comportamentais, ansiedade, uhum. enfim, que a gente precisa pesquisar, né? Porque senão o É, ser eu acho que. humano, a construção que a gente está tendo de sociedade é essa, né? Uhum, De tapar tudo que a uhum. gente sente. Então, quando a gente Exatamente. faz uma E não dá, né? convulsão, é o caos. Agora, quando a gente Uhum, fala, né, do uso indiscriminado do remédio por anos, por uma é. gestão de emoções e sentimentos que a gente pode fazer outras estratégias, a gente está escolhendo uma velhice terrível. Porque só vai tampar.
né? Então, O buraco tá ali. o Vai buraco tá ali. chover e o buraco vai afundar de novo. Não tem jeito. Exatamente. Nossa, É bem isso mesmo. sim, é muito. A gente sabe o quanto é delicado, mas também sabemos É, que existem muitas abordagens, muitas possibilidades hoje de você ter um outro caminho aí na vida, porque quanto mais as pessoas tomam remédio indiscriminadamente, pode ser duro isso, mas menos as pessoas sentem e pensam. E aí, como é que a gente modifica isso, né? Uma pessoa medicada, muitas vezes, ela não vai lá brigar pelo direito dela, porque ela tá é não. ali tranquila. Ela E é um direito aceitou. que ela tem também. Eu entendo, é um direito. Mas a gente Uhum, precisa movimentar a nossa sociedade, né? E a é verdade. medicalização é algo muito grave que a gente está vivendo aí nessa década, nesse século. É muito grave. Mas é muito É grave, é verdade. nível quase de você olhar e falar, não tem saída, né? Mas tem, É muito triste. mas tem. É muito triste. Eu lembro que quando eu comecei o meu tratamento, né, do câncer, eu tive muita insônia, né? E aí todo mundo falava pra mim assim, ai, pede um remédio. Eu falava, poxa vida, meu corpo tá todo detonado de medicação, eu não tenho coragem. Eu prefiro ficar acordada à noite e tentar dormir pela manhã. Eu, né, sei lá, mas eu não tinha coragem, porque eu só pensava no tanto de medicamento que eu já tinha que tomar, sabe? Eu tinha que sobreviver, meu corpo tinha que sobreviver. E aí, às vezes, eu falava, poxa vida, eu vou tomar mais essa medicação mesmo, sabe? Então, assim, tem hora que é necessário, tem hora que é necessário, faz parte, né, por exemplo, do sono, aí faz parte do desenvolvimento, né, do controle da ansiedade, mas a gente tem que pôr na balança e tem que pensar se é esse o caminho realmente. E eu sempre falo com as famílias, antes de entrar com o processo medicamentoso, vamos tentar esgotar todas as alternativas, sabe? De estimulação, de, de qualquer outra. Acho que travou. Escutou? Voltou. Eu tô Vamos tentar escutando, mas antes, tá travando. tá picado, né? Vamos tentar antes estimular essa criança de alguma forma. Se a gente não conseguir terapia, vamos tentar desse jeito aqui, sabe? Mas instruir até que chegue no processo e se realmente não der, né? Se a alternativa for essa, mas que E aconteça de uma forma cautelosa para que depois possa ser tirado. exato. Já entre sabendo que em algum momento aquilo vai precisar sair, né? Porque Uhum, senão, enfim, o desdobramento disso é muito grave. É uma escolha, mas o desdobramento é grave. E o desdobramento, uhum, ele é um preço que a sociedade toda também acaba pagando, né? Porque, enfim, envolve muita coisa. Pessoas apáticas, né? Que não fazem o movimento por Mãe, si próprio. E isso acaba mamãe, inibindo o desenvolvimento da mamãe. meu humanidade. filho. É Querida, verdade, é verdade. né? Hoje ele Então, está insuportável. imagina. E algo muito importante para a gente frisar aqui, para eu usar o teu aval. A psicoterapia Uhum, para os pais é tão uhum. importante, né, do É. quanto é para os filhos, indiferente da idade desse filho. Não tem jeito, não tem jeito. A gente precisa. Eu, por muito tempo, eu lutei contra esse processo. Eu sempre dizia assim: é, ai, terapia para mim não dá, porque eu sei tudo que vão me falar. Eu sempre fazia assim, sabe? Terapia para. Como eu sou muito curiosa, né? Fui muito critiqueira, Eu já eu sei sempre o que falava assim: ela vai "Ai, mas falar, não eu vou. já sei, exatamente. Eu já sei o que ela vai falar, né? Eu já sei o que vai acontecer. Então, eu não vou fazer terapia, não. Só que aí eu tinha que ser exemplo para as mães da associação. E aí Exato. eu tive que ir para os grupos, né? No início a gente só tinha grupos de pais. E foi uma experiência incrível, que fortaleceu muito os nossos laços, sabe? Então, assim, todo mundo entendia o que estava acontecendo com o outro. E aí tinha mães de meninos que eram mais velhos, né? E eu falava, nossa, eu ainda vou passar por isso. Então, assim,
Mas foi uma troca muito importante. De lá para cá eu não parei mais. Eu faço acompanhamento desde o início da associação, Que legal. né? Às vezes em grupo. Agora, no último ano, eu precisei dar uma intensificada, não deu para ser em grupo mais, né? Porque eu passei por outras questões. E é isso, né? Quando eu vejo que as coisas não estão, que eu não estou conseguindo administrar aquilo, aí eu vou direto nela e falo, olha, eu não estou sabendo administrar isso, me ajuda, sabe? Me Uhum. ajuda para eu poder tentar buscar o gás de novo para respirar. E às vezes é só falar, sabe? Às vezes é só botar aquilo para fora e a gente consegue enxergar as coisas por um outro ângulo. Porque aí quando você está tomado por aquele sentimento, normalmente você não consegue ver saída, né? E é Exatamente. isso. E é a gente se permitir, é a gente vencer, é a gente, né, entender que o Pedro vai estar aqui provavelmente sem mim, né? Então, o que eu tenho que proporcionar a esse menino é independência, é qualidade de vida, né? Eu sempre digo que eu luto para que o Pedro chegue à universidade, mas se ele conseguir Uhum. comprar o pão dele na padaria, eu estou muito feliz e realizada, sabe? Então, é essa mensagem que eu levo sempre para as minhas famílias, que se o meu filho conseguir comprar o próprio pão para comer amanhã, eu também vou ter realizado o meu sonho, assim como o que eu luto, que é que ele esteja na universidade, que ele trabalhe, enfim, né? Que ele tenha a vida que ele quiser. Mas se ele conseguir amanhã, né, sobreviver sem mim e conseguir comprar o pão dele, eu estou muito feliz. Sim. E isso é bem importante realmente ser dito, né? Uhum, O senso comum não entende quando vivencia uma mãe feliz ali, né? De alguma conquista, por menor que possa uhum, parecer, isso precisa ser validado, uhum, precisa ser comemorado junto, porque parece muito simples comprar um pão na padaria, né? Mas para algumas pessoas uhum, não é. É um caminho longo, uhum, cheio de pedra, espinho, e que eles precisam desbravar, uhum, e só eles vão saber a dor e o custo daquilo, né? uhum. Nós, acho que até Tomar as um banho. mães, sim, um banho, até mesmo Uhum, não precisa nem chegar aí na padaria, ir na cozinha e abrir, pôr e comer e ter é, nessa iniciativa. Então, são uhum, delicadezas importantes de serem ditas para que as pessoas que ouçam e venham ouvir depois entendam o quanto é importante também, e os profissionais, quando ouvem, né, validar isso. uhum, Poxa, verdade. isso precisa ser uma alegria para todos naquele momento. Para a criança também entender o quanto aquilo foi importante, né? Uhum, Então, realmente, uhum. isso foi muito importante que você trouxe, Dani. Eu estou muito Uhum. encantada com você, querida. E Oh. muita gente aqui, muita gente. Eu vou tentar ler rapidinho alguns nomes, tá? Tá bem. Vamos lá. Silvana Santos, Dossurinhas, Letícia Grosses, Laís Guim, Monteiro Clarice, Lene, Minha Dani, cunhada, minha prima. que legal, psicóloga, Letícia é a mesma que eu já li, A Jane Letícia é Becker, é a irmã do Bruno. Oscar, sejam bem-vindos, Teixeira, Josiane, Maria, o Bruno querido. O Bruno tá aqui só enchendo essa bola. Sua rainha linda, maravilhosa, Não, eles põem a minha autoestima lá em cima. É maravilhoso. musa, é assim. Musa, rainha perfeita, sem defeitos. Nossa, que É maravilha. assim. Viviane Peraí, só um Colé, pouquinho, falou Eliane. saudade de você. Coloca. Ele quer o WhatsApp Daisy, dele. Pega o Daisy, número que tá Juliana, no coisa, por Ana, favor, no tablet Inês, dele. querida, Vai lá, Pedro. Tamires, Andressa, É. Renatinho Cruz. A Muita gente. Renata lá. A Renata foi uma Virginia. mãe da escola montessoriana. O Pedro estudou junto com a filha dela. A Nanda é sócia do Bruno. Que legal, bastante gente, hein? O Bruno falou que também tomou de pacote durante 10 anos, mas que já parou esse ano. Que bom, Bruno. É. Espero que você consiga se manter forte aí, que é isso que importa. Ângela, boa noite.
Monteiro, Uhum. Clarice, tia Dani, É. Ângela, Giovana, sim, tá difícil a adolescência. Ananda que não quer tomar remédio, só que os comportamentos que eles estão voltando. Puxa vida. A gente sabe, eu Sim, vou falar essa sobre fase é bem algo aqui que difícil. talvez algumas pessoas não desconheçam, outras tenham algum preconceito, mas vias de fato, há muito tempo já, e foi através de um paciente meu que eu recebi assim, eu falei, nossa, o que que eu vou fazer por essa criança com um balão de oxigênio? Assim, um caso bem delicado. Na época eu trabalhava no Uhum, setor privado, eu olhei minha sala, olhei aquela mãe trazendo aquela criança, eu falei, onde é que eu vou colocar essa criança? Corri para a sala de uma fisioterapeuta, peguei o colchão para a gente botar ele e sentar junto no chão com ele. uhum, Mas essa mãe veio desesperada, querendo ver se eu, no caso que estava atendendo, tinha conhecimento uhum, sobre o uso da cannabis para o caso do filho dela, do óleo da cannabis. uhum, E eu falei, olha, eu uhum, não conheço, mas eu vou atrás para uhum, você. Se isso vai salvar teu filho, a uhum, gente vai atrás. Pode esperar. uhum, uhum, Peguei o telefone dela, pegou o meu, algo que não era validado pela rede que eu trabalhava, né? Isso não uhum. podia acontecer. Eu falei, ah, já era, né? E Sorry. dito e feito, a gente achou medicação, essa mãe, Uhum, né, passou por médicos, pegou a medicação e o menino hoje tem uma vida muito mais amena do que ele tinha, né? Então é uhum. isso, isso não tem preço. Então, Não, eu, não eu tem. oriento muito assim, o uso do óleo da cannabis para várias questões aí. A gente tem Uhum. muitos médicos hoje receitando. Aqui em Curitiba, que é onde Tem muitos eu moro, estudos, tem muito estudo, muitos muitos. médicos, mas a gente tem muitos médicos ainda contra. Porque aí a gente Uhum, só pensar um pouquinho, né? A gente pode oferecer para uma família um remédio que ela mesma pode plantar e fazer o próprio remédio, fazer o próprio uhum. óleo para o seu filho, né? Fica muito fácil. Não É. há É. lucro Tem todo, farmacêutico. tem toda uma política atrás disso, né? E não é para Infelizmente, todos também, mas é uma não é possibilidade que acessível, dá é. para ser pensada como É. uma possibilidade ali no processo, na vivência. Porque Sim. eu já pude. São inúmeras famílias beneficiadas hoje, inúmeras, inúmeras, inúmeras. Então, isso é algo que, se não foi tentado, aí eu sugiro que tente para que haja essa evolução de É, comportamento. a gente sempre encaminha para a Defensoria Pública, as famílias que têm até três Isso, salários mínimos, a gente faz esse isso. caminho com as famílias, né? Seja para medicação, seja para, né, para tentar Os seus o direitos, canabidiol, né? por exemplo, os seus direitos, e a gente faz esse encaminhamento, sabe? Mas é Perfeito. preciso falar, porque as famílias ficam tão vulneráveis e às vezes tem tanta informação que é uma coisa que a Michelle mesmo traz, né, que é a nossa psicóloga lá, ela sempre fala, às vezes eles têm tanta informação que eles não conseguem nem absorver e nem entender Tem que ir o que que eu devagar, vou né? fazer com isso? O Uhum. que que eu vou fazer com isso, né? É, às vezes saem dali com um monte de remédio, com um monte de terapia, e Isso, aí? sim. Nossa. E aí, acabou minha vida? Como é que eu vou fazer? Eu não tenho dinheiro para isso. O sistema único não tem esse atendimento para o meu filho. O que que eu vou fazer? Então, é uma fase muito difícil, é muito desesperador, realmente, né? E ter esses lugares, né? Hoje eu consigo ver essa importância da associação, né, no nosso município, e aqui na Redondeza mesmo, a gente recebe mensagem de cidadezinhas que estão longe da gente, mas que buscam informação com a gente, sabe? Então, é necessário que se criem, né, associações com respeito, principalmente, né, que entendam e com pessoas que não deixem que o autismo, como que eu posso falar, mas é, que não que não fiquem buscando informações em coisas que não são verdadeiras, Aleatórias, que né? buscam curas, entendeu? Como se aquilo não pudesse ser Uhum, a uhum, pessoa. Ali tem uma pessoa, né? E a uhum. gente precisa estar atento a isso. Eu acho que é o mais assim
o que a gente precisa mais estar atento são esses lugares, né? Quem são essas pessoas que estão à frente desses lugares e o que elas falam, né? O que elas estão falando, né? Deixa eu ver se isso tem lógica e se isso tem sentido, Uhum. porque senão a gente cai em armadilhas gigantescas, né? Porque a gente está muito Muitas, vulnerável. muitas, exatamente. É o momento maior de vulnerabilidade na vida de uma pessoa. E aí vem as oportunidades, né? As janelas se abrem. Então, Uhum, é bem importante realmente para os profissionais que estão ouvindo que também existe, nós às vezes temos todas as indicações, mas vai existir um uhum, tempo para aquilo acontecer. Você não pode, uhum, em hipótese alguma, encher um pai, uma mãe ou um adulto que seja indiferente, uma pessoa, um indivíduo, com milhões de informações de uma vez só, porque você vai piorar o quadro daquela pessoa. Porque você está falando ali de agenda, de mudança de uhum. rotina, de investimento financeiro. E é isso que a Dani Financeiro. falou. Às vezes a pessoa diz, então eu tô. Desculpa a palavra, mas assim, então eu tô Mas ferrado, é porque eu não isso tenho o mesmo. que fazer. Eu vou fazer Não tem. como? Então a gente tem que ter muito cuidado, tem que ter muita delicadeza realmente. E isso indiferente de ser uma pessoa autista, qualquer demanda que exista um sofrimento, né? E as pessoas quando chegam no psicólogo, elas estão sofrendo. Quando elas chegam em qualquer profissional da área da saúde, é porque já tem um sofrimento ali, Sim, né? sim, Então, sim. em que momento que a gente se propôs a fazer o que a gente faz e não fazer bem feito? Uhum, Essa é a minha exatamente. reflexão. É, é verdade. É verdade. É muito. A gente tem. É a vida do outro, né? Às vezes os diagnósticos são dados assim de forma muito agressiva. Eu me lembro quando eu ganhei a Helena, eu, eu relatei para o pediatra que fez o meu parto, né? Que eu tinha um filho autista, que, né, ele tinha um quadro, teve um quadro epilético grave na primeira infância. Ele chegou, entrou no quarto, é, a Helena estava do meu lado, e ele virou para mim e falou assim: pode ficar tranquila que ela é normal, tá? Ai, meu Deus. Então, assim, é de uma desumanidade, né? Era um momento muito feliz, mas era um momento de muita angústia também, porque eu já tinha Puxa. passado muita coisa com o Pedro. Então, assim, era um momento muito angustiante para mim. Eu precisaria de acolhimento e não daquela palavra naquele momento. Então, né, não é só, né, quando a gente lida com o outro, com a vida do outro, com a saúde do outro, a gente precisa ter esse olhar mais acolhedor, mais, né, se colocar no lugar, empático, né? É se colocar no lugar do outro, é só isso. É, porque existe aí teorias que falam que a pessoa autista não tem empatia, mas e aí, né? E essas pessoas que estão tratando dessa forma com vocês, Se né? você Muitas vezes. tem empatia, por que você não está usando ela, né? Exatamente. Então há algumas controvérsias aí, Oh, um monte. né? Sempre me perguntam, que aí começam a ver o Pedro me beijando desse jeito que ele Assim, fica aqui, né? Ele tem um vínculo muito grande comigo, isso quando tá de bom humor, né? Porque hoje ele tá de mau sim. humor, mas ele fica muito agarrado comigo. E aí as pessoas sempre perguntam, vai lá no André que ele te ajuda, a mamãe tá ocupada. As pessoas sempre me perguntam, mas ele é empático, ele é carinhoso, ele demonstra sentimento? Sempre, sempre. É uma pergunta que sempre aparece, principalmente nas palestras. Sempre. Sim, sim. E é Nossa, muito empático. Ele é muito empático. Eu me lembro, quando eu descobri o câncer, eu chamei todos os meus filhos, né, e o André, e eu fui contar para eles. E foi um momento muito difícil pra gente, né? As meninas choraram muito e o Pedro ficou parado do meu lado, olhando pra mim, e aí acho que ele não sabia como se comportar, né? E aí ele pegou e fez assim com a mão nos olhos, ó, que era pra mostrar pra mim que ele estava triste. Ele não oh, estava que lindo. chorando, né? Mas ele fez questão de me mostrar. Eu também tô sentindo o que vocês estão sentindo. Foi um momento muito incrível, assim, sabe, do meu tratamento, né, do caminho que eu ia seguir. E é bem isso, sabe? Ele, na hora,
Ele olhou, viu que estava todo mundo muito abalado, e ele pegou a mãozinha, tampou os olhos como se estivesse secando as lágrimas, né? E aí eu abracei ele, falei, vai ficar tudo bem, filho, né? A mamãe vai se tratar. Ele morou durante um ano com o pai dele, o ano do meu tratamento. Ele ficou com o pai, teve a experiência de morar com o pai, voltou muito maduro, muito diferente, né? Ele teve outras vivências Sim. e isso tudo fortaleceu muito a gente, muito, muita família, né? O meu relacionamento com o pai foi um processo muito bacana, Tudo tem seu tempo, né? Sua hora certa. tudo. Não é? Tudo tem seu tempo. Eu sou muito grata ao Sim. pai dele e a madrasta, que é uma pessoa incrível, por terem acolhido meu filho num momento que eu não sabia o dia de amanhã. Então, eu tenho uma gratidão imensa pela vida deles, né, pelo que eles fizeram, pelo Pedro, mas por mim também, Sim. né? Foi um processo muito bacana familiar, assim. Uma rede de apoio bem robusta aí, né? Foi, Necessária para você e foi. para o Pedro, enfim, para a família de vocês. É. Dani, querida, já tomei uma hora do seu tempo precioso aí com o Pedro. Eu acho que você deu Imagina. vários recados durante essa conversa toda, né? Mas se você tiver mais algum recado para passar para os pais, a gente não chegou nem na sexta pergunta. Mas isso foi melhor do A que gente faz outra. maravilhoso. É sobre isso, sobre vocês trazerem exatamente aquilo que vocês sentem, né? De Uhum, vontade de expor, porque somos nós que somos aqui os aprendizes, né? Eu vejo, tenho visto vocês assim, todos que estão participando das lives, grandes mestres, porque é como você fala, né? Os profissionais precisam saber sobre, mas não é o saber de DSM, não é um saber de uhum, livro. Você precisa uhum. ouvir, né? Você precisa viver mesmo, sentir, né? E tudo que você Exatamente. trouxe nos ilustrou aí muito, muito lindo tudo que você trouxe para nós. Foi muito importante eu conhecer a tua vivência, a do Pedro. E isso que você falou agora sobre ele botar a mãozinha aqui me deixou super emocionada. Conte isso para todo mundo, né? Mas no Uhum, sentido das pessoas pararem, dizer, mas para de questionar isso. Isso é irrelevante, uhum, né? Porque as uhum. coisas se tornam relevantes a partir do momento que a gente começa a falar, e aí as pessoas começam a entender. Então, eu te sugiro que você Exatamente. fale muito sobre a tua vivência, porque Uhum. é muito importante. Eu vou ler o recadinho do Bruno aqui, daí eu te passo a palavra para você se despedir. Tá O Bruno bem. colocou aqui: a gente expressa sentimento de outra forma. Se as pessoas verem os Uhum, pequenos movimentos e os pequenos detalhes que fazemos, vão nos enxergar. Muito bem, uhum. Bruno. É por isso, é isso mesmo. Por É isso isso que aí. precisa viver, né? Dar atenção, sentir aquilo, né? Eu sou muito de pegar, sabe? Eu gosto de cheirar, eu Eu gosto de também. tocar, eu gosto de abraçar. E eu conheci o Bruno e a minha vontade era agarrar ele, sabe? Apertar ele. Porque ele me explica muita coisa. Quando eu vejo o Bruno, eu vejo muitas coisas do Pedro. Sempre falo isso. Eu vejo muitas coisas do Que Pedro, só legal. que de outra forma. Que quando eu paro para analisar, eu falo, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. E aí eu chego perto dele, aí ele vem, cumprimenta a gente assim. Aí às vezes ele dá um abraço, mas eu aprendi, entendeu? Eu aprendi que o abraço do Bruno, aquele abraço ali, é o mesmo abraço de quando ele fala, Dani, eu te amo, Dani, eu faço coraçãozinho pra ele, mando foto. É o mesmo sentimento. Então, a gente aprende muito, né? Então, se eu pudesse hoje fechar aqui com um conselho, né? Olhe para aquela pessoa, receba aquele amor, né? Tudo bem se ele não quiser te abraçar, tudo bem se ele não tá num bom dia. Eu aprendi muito ouvindo os autistas adultos, eu aprendi muito a lidar com o Pedro. Eu consegui entender que naquele momento que ele está desesperado, quem precisa se cuidar sou eu. Eu preciso falar assim, Dani, para. Ele precisa de mim agora. Então, se eu pudesse hoje, né, divulgar, assim, disseminar um conselho, né, para os pais, no momento da crise, você precisa parar, pensar e tentar voltar aquela pessoa ali, né, mostrar para ela, eu estou com você, tá tudo bem, vai ficar tudo bem.
tenta contextualizar depois aquilo para a pessoa, explicar o que está acontecendo e depois procure ajuda, porque você também vai precisar de ajuda, né? É que a gente fica Exatamente. em pedaços, né? Então, são momentos difíceis, mas que são momentos que quando a gente consegue entender que aquela crise é uma questão sensorial, é uma questão fisiológica, a cabeça da gente começa a entender e a não surtar junto, porque na maioria das vezes a gente surta junto. Uhum. Então, é isso. É uma das maiores vivências que eu tive, foi essa, sabe? De conseguir entender o que é o processo, o que é a crise, e tentar fazer da melhor forma possível. Às vezes eu não consigo, e tá tudo bem. E tá tudo bem, né? Porque assim como tem dias que ele não tá bem, você também, né? E pronto. E é Uhum, assim que vai ser. Que né? bom ouvir isso. É isso É aí. verdade. Uhum. É isso aí, querida. Olha, lhe desejo sucesso, prosperidade, muita saúde aí na vida de vocês, Amém. para a família de vocês, muitas Telefone bênçãos. da Helena. Só um minutinho, Um Laura. beijo Tá no acabando aqui. coração do Acabando o Pedro tempo, aí. mamãe procura o telefone da Helena. Eu Agradeço a vou ele falar por com você mim. já. Agradeça muito a ele por Obrigada, mim, Eliane. por ter te permitido ficar todo esse tempo comigo aqui. Eu não vou Não segurar. permitiu muito, não, mas ele permitiu. Não, ele Senão já tinha dado um permitiu, sim. escândalo. Permitiu. Tá Obrigada, bom? obrigada pela oportunidade, obrigada, né, pelo espaço. Eu também falo do autismo com muita gratidão, me trouxe muitas pessoas incríveis, Muitas. sabe? Me trouxe a internet, a pandemia, me trouxe muitas pessoas. Eu sei que foi um cenário horroroso que nós vivemos, mas me trouxe muitas coisas boas, me trouxe a oportunidade de me tratar, né? Me trouxe pessoas novas e pessoas com quem eu poderia trocar e enriquecer a minha vivência também. Obrigada, obrigada pela oportunidade, pelo convite. E estou disponível. Quando precisar, a gente bate mais papo. Vamos sim, vamos fazer alguns projetos, vamos pensar em coisas juntos para ano que vem, para deixar isso Vamos, maior ainda, né? E é isso, vamos sim. pessoal. Bom descanso para todos, tá? Gratidão por todos vocês estarem aqui conosco hoje. Eu sei que é um horário de rotina, eu entendo, mas isso valida aí o nosso desejo de fazer as coisas darem certo, né? Um beijo para todos Dá tchau? vocês. Tchau. Qualquer Tchau, pergunta, vocês tchau. podem perguntar para Dani ou para mim diretamente direct que a gente responde, tá bom? Gratidão para todos. Isso aí. Boa noite, queridos. Beijo. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau.